Britney Spears foi morta e substituída? Fontes próximas a ela disseram que os acontecimentos que a levaram à completa degradação foram extremamente tristes e cruéis. Tudo graças a seu pai, que sempre pensou apenas em dinheiro e poder. Mas será que isso é verdade? Sim, existem boatos que são reais, mas a verdade vai muito além do que apontam as teorias da conspiração. Você está no canal Vitoriano e meu nome é Vitor Lima. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais e sugerir novas histórias, novas fanfics para eu escrever e apresentar aqui para vocês. Inclusive, já tem várias outras fanfics aqui no canal sobre Beyoncé, Bette Davis, Pablo Vittar, Anitta, Marilyn Monroe. Muitos vídeos já para quem gosta desse tipo de conteúdo. E é isso, se inscrevam, curtam, compartilhem e vamos lá! Em 2 de dezembro de 1981, nasceu o ícone pop que vendeu milhões, sendo uma das cantoras mais bem-sucedidas e referência entre aquelas que queriam copiar seu estilo ou ser seu oposto. Britney Spears tinha adorado os primeiros anos como cantora, mas queria abandonar a carreira. Ela já tinha tentado fazer um trabalho mais autoral quando tentou lançar o álbum Original Doll, mas foi impedida e isso a desanimou. Ela queria ter liberdade artística e, já que não era assim, preferia parar de cantar. Só que seu pai, James Spears, não aceitava perder o controle sobre o dinheiro da filha e as tensões foram aumentando entre eles. Britney ainda tinha o seu empresário, o Sam Lutfi, que era uma péssima influência para ela. Sam a fazia tomar o remédio Adderall, manipulado especificamente para Britney. Ele dizia que eram vitaminas, só que os efeitos colaterais eram fortes e ela passou a ter insônia, alucinações, desmaios, ansiedade e até mesmo sintomas psicóticos. Para vocês terem uma ideia, esse remédio é tão perigoso que a Anvisa não liberou a comercialização dele aqui no Brasil. Como forma de escapar de tudo isso, a Britney realizou uma pequena viagem entre as gravações do clipe Ultragels. Ela viajou com uma amiga de infância, a Ashley, e durante a viagem, a Britney estava um pouco alterada devido ao excesso de medicamentos e as duas sofrem um acidente de carro. As duas perdem a consciência e são levadas ao hospital. Quando a Britney acorda, recebe a visita da Ashley em seu quarto, que comenta sobre a sua desconfiança em relação à índole do Sam. Ela acreditava na possibilidade dele ter premeditado as consequências negativas através do consumo dos comprimidos. Esse acidente da Britney foi completamente abafado porque o pai dela preferiu dizer que ela tinha se machucado, tinha sido hospitalizada porque tinha sofrido um acidente, machucado o joelho, enquanto ela fazia a gravação do clipe. E enquanto isso, o Sam continuou dando os remédios para Britney, só que em doses menores para que ela não corresse risco de vida novamente. Durante esse período em que ela ficou hospitalizada, a equipe dela ia visitar e eles a tratavam com muita tristeza, prestavam condolências a ela e ela não entendia isso, ela achava muito estranho porque ela tinha sofrido um acidente, mas estava saindo assim praticamente ilesa, ia se recuperar super bem. A Ashley também tinha se machucado um pouco, mas também estava ótima, então ela não entendia por que daquela tristeza que eles tinham enquanto eles iam visitar ela. Enquanto isso, a Ashley continua insistindo para que a Britney parasse de tomar os remédios que o Sam estava dando. Ela desconfiava que não eram vitaminas, que eram algum tipo de remédio que estava causando essas distrações, dores de cabeça e todos os outros sintomas que a Britney estava tendo. A Britney ficou um tempo sem trabalhar e quando ela voltou para o trabalho, a equipe dela começou a perceber que ela estava muito estranha. Ela sempre estava pelos cantos, conversando sozinha, como se estivesse falando com alguém. E um dia de gravação, ela estava procurando a Ashley, não conseguia encontrar a Ashley de forma alguma, e ela perguntou para a mãe dela
se ela tinha visto a Ashley, e a mãe da Britney achou isso super estranho, achou que era uma brincadeira de mau gosto, mas com a insistência da Britney, ela disse que a Ashley estava morta. A Britney não sabia disso, mas a Ashley morreu num acidente de carro. Com a força do impacto, ela sofreu traumatismo craniano e a morte foi instantânea. Então todos esses momentos que a Britney teve com sua amiga depois do acidente não aconteceram. Foram alucinações. Por isso, o pessoal da equipe dela estava achando ela estranha, porque quando ela achava que estava falando com a Ashley, na verdade, ela estava falando sozinha. A informação sobre a morte da amiga deixou a Britney completamente surtada. Não sabia se havia tido uma experiência sobrenatural ou se estava ficando louca. Mesmo depois de saber da morte da amiga, a Britney continuou vendo a Ashley, às vezes via em algum reflexo, às vezes via de relance, às vezes a via sentada do seu lado. No início ela tinha medo, mas com o tempo ela começou a entender que aquilo era uma proteção para ela. Ela começou a entender que a amiga dela tinha se tornado uma espécie de anjo da guarda para ela. E um fato interessante é que antes de uma entrevista que a Britney deu para o programa Good Morning America, no hotel em que ela estava hospedada, John Collins, o repórter que faria a entrevista, ao chegar no hotel, entrou no quarto da Britney junto com uma mulher loira que ele não conhecia e ele pensou que ela fosse parte da equipe. Depois que eles entraram, a moça loira ficou parada por um tempo ao lado da Britney e depois foi ao banheiro. No fim da entrevista, John ficou curioso em relação à mulher loira. Ele tinha sentido certa estranheza ao vê-la e ficou curioso, porque mesmo muito tempo depois, ela ainda não havia saído do banheiro. Ele perguntou quem era a moça que tinha entrado no banheiro, mas a única mulher presente naquele quarto era a Britney junto de seu pai e alguns assistentes. Até foram ao banheiro verificar se não era uma fã que tinha invadido, mas não encontraram ninguém. Depois do acidente de carro, a vida da Britney virou de pernas para o ar, ela cancelou vários projetos, os efeitos colaterais do remédio ainda a atormentavam, enfim, só desgraça. E é nesse momento que ela se casa com Kevin Federline, que era um aproveitador, trambiqueiro safado, e tem 2 filhos com ele. Britney fez escolhas erradas devido a todo o contexto em que estava inserida, e é nesse momento em que todos estão vendo a Britney em um estado mental cada vez pior que o James Spears entra na justiça para ter a tutela da filha novamente, para ter controle sobre ela e sobre o império que ela construiu. Na época acharam isso uma excelente ideia, pensaram que ele estava tentando cuidar dela, mas ninguém sabia que o maior interessado no descontrole da própria filha era o James Spears. Inclusive foi ele quem contratou o Sam Lutfi para ser o empresário da Britney e dar esses remédios para ela, dizendo que eram vitaminas. Então aí já foi um passo inicial para que a Britney perdesse o controle com o tempo. Outra trama do Jamie foi a de contratar o Kevin Federline para começar a namorar com a Britney Spears e assim conseguir atacar a sanidade mental dela. O Kevin era extremamente abusivo com a Britney e quando ela quis se separar dele, ele entrou na justiça alegando que ela não tinha condições mentais para poder cuidar das 2 crianças e ela acabou perdendo a guarda dos filhos. Foi um momento muito traumático para ela, só que uma conversa com o psiquiatra dela, o Timothy Benson, conseguiu a acalmar. Ele afirmou com toda a certeza que Britney conseguiria tirar a tutela do pai, mas dias antes de decidir no tribunal se o Jamie continuaria com a tutela da filha, o Dr. Timothy foi encontrado morto em seu quarto e ao lado do corpo tinha um frasco de remédio com alguns comprimidos caídos. Segundo a análise do corpo, ele cometeu suicídio pela ingestão excessiva de medicamentos, mas a Britney conseguiu subornar um assistente do médico legista que estava cuidando do corpo, que leu o laudo e disse para ela que no corpo não foi encontrado nenhuma substância química que indicasse que o psiquiatra tivesse ingerido aqueles medicamentos para cometer suicídio. Ou seja, o psiquiatra foi assassinado e ela não tinha como provar isso, porque o corpo já havia sido cremado e ela continuou presa na tutela imposta por seu pai
e pela justiça. A Britney invadiu o computador do Jamie para tentar encontrar alguma coisa que pudesse libertar ela dessa tutela, e ela surtou quando ela encontrou uma troca de e-mails entre o pai dela, né, o Jamie, e o Sam. No e-mail, o Sam estava chantageando o Jamie e ele pedia mais dinheiro. Ele queria mais dinheiro porque, segundo ele, né, sem os esforços do Sam, o Jamie jamais teria conseguido controlar a Britney e nem a fortuna dela. Quando a Britney leu isso, ela ficou completamente transtornada. Inclusive, ela até chegou a agredir o Jamie e assim foi uma grande briga que os dois tiveram. Depois da briga, ela sai de casa e protagoniza aquela cena que todos conhecem bem, em que ela quebra tudo pelas ruas e agride paparazzis. Tudo é amplamente divulgado pela mídia, que a segue até a casa do Kevin, onde ela sequestra os filhos e foge. Tentando despistar os paparazzis, ela entra em um hotel e se esconde com os filhos em um banheiro e se tranca lá. A polícia chega, fala para ela sair para libertar as crianças, né? Só que ela não sai, ela se mantém irredutível. E lá ela fica sentada no chão, abraçada com as crianças, chorando muito. E ela tá assim tão surtada, que com sentimentos tão fortes, que chega um momento que ela simplesmente desmaia. Um tempo depois, a mãe da Britney Spears chega nesse hotel, ela bate na porta pedindo para que abram para ela, né? Ela bate na porta do banheiro e uma das crianças abre a porta. Depois a Britney é levada para uma ambulância e depois para um hospital. Jamie aproveita para prender a filha em um hospital psiquiátrico e com isso consegue de vez a tutela, assim como o total direito aos bens conquistados através do trabalho da Britney. Para não ter mais problemas com ela, Jamie não a tira do manicômio, deixa ela presa vegetando e sozinha durante todos os anos seguintes. Mas para manter a marca Britney Spears viva, ele contratou uma mulher de identidade desconhecida e com um timbre muito parecido com o da filha. Ele contratou também a atriz Jennifer Foster, e a Jennifer, além de ser muito parecida, foi submetida a cirurgias plásticas, cabeleireiros e maquiadores para que ficasse ainda mais parecida. A partir do álbum Circus de 2008, já não é a verdadeira, mas sim a substituta se apresentando. Todos os principais membros da equipe da Britney sabiam da troca, inclusive a mãe e a irmã, que tinham conhecimento de que ela estava presa em um manicômio. Depois da troca, Sam simplesmente sumiu. Alguns acham que ele foi embora para outro país, mas existe a possibilidade dele ter sido assassinado. O fato é que ninguém sabe onde ele está. O contrato com a Jennifer para que ela substituísse a Britney era que ela esquecesse completamente o passado dela. Então até assim fotos em redes sociais antigas, né, Orkut, Facebook, ela excluiu tudo. Não existe fotos dela antes da substituição, contato com família, tudo ela cortou, contato com amigos antigos também ela cortou. Não existe Jennifer Foster mais, sabe? É como se ela tivesse desaparecido, como se nunca tivesse existido, na verdade. E nesse acordo estava determinado que ela cumpriria todos os horários de ensaios, de show, de participação em algum programa de televisão, em filmes, qualquer coisa da agenda da Britney original. E o salário dela seria de $100 mil por mês. E além disso, ela teria todas as despesas dela pagas, como viagem, alimentação, moradia, estética, tudo que ela precisasse seria pago, além dos $100 mil. E durante todos esses anos que a Jennifer veio trabalhando com o James Spears, ela nunca se atreveu a chantagear ele, porque ela sabia que ele era um homem perigoso, então ela jamais iria ameaçá-lo de me dá dinheiro, senão eu conto para todo mundo sobre a substituição. Ela sabia que ele era um cara perigoso, então ela sempre ficou quieta. Com o passar dos anos, ela foi pegando informações soltas, né, sobre a Britney Spears, como por exemplo, antes do Sam desaparecer, ela ouviu da boca dele que o Jamie
dava esses remédios para Britney para que ela perdesse o juízo, as faculdades mentais e fosse mais fácil de manipular ela e a fortuna que ela construiu. A Jennifer até encontrou mensagens do Sam pro Jamie ameaçando, fazendo chantagem, dizendo que ele queria mais dinheiro, porque senão ele contaria tudo para todo mundo. Depois disso, ele completamente desapareceu, não deu notícia para ninguém, a própria família dele não sabia onde ele estava. Então a Jennifer sempre achou que o desaparecimento do Sam havia sido uma queima de arquivo. Conforme os anos foram passando, a Jennifer foi ficando cada vez mais cansada da rotina de shows, essa vida de artista não era para ela, já estava muito cansada. E em 2018, ela contratou um hacker para ele invadir as contas do Jamie Spears e descobrir qualquer coisa sobre ele, qualquer coisa que ela pudesse usar a favor dela para sair dessa situação, porque não era simplesmente ela, não quero mais cantar. Não, ela sabia que o Jamie ia atrás dela, talvez, corria o risco até de ser assassinada também. Então ela tinha que sair dessa situação de uma forma segura, que o Jamie ficasse assim com as mãos atadas em relação a ela. E uma coisa muito interessante que ela descobriu foi a ligação entre o Jamie com um médico geneticista, o Benjamin Wilson, entre os anos de 1980 e 1981, justamente o ano ali em que a Britney nasceu. Benjamin é um médico inglês aposentado que ainda mora na Inglaterra. Jennifer conseguiu o contato dele e ele respondeu tudo o que ela perguntou, como a história que ele tem com o Jamie Spears. No dia 25 de julho de 1978, nasceu em Manchester, Inglaterra, o primeiro bebê de proveta, após uma série de pesquisas do Benjamin Wilson. Mas a grande surpresa é que na época ele tinha óvulos doados pela Marilyn Monroe, a grande atriz americana, que devido ao risco de vida que ela corria, preferiu não ter filhos, mesmo esse sendo o grande sonho dela. Inclusive, eu tenho aqui no canal um vídeo contando a história da Marilyn e sobre esses perigos que ela viveu. Então, se vocês quiserem ver, o vídeo está aqui nos cards. A Marilyn preferiu não ter filhos devido à vida arriscada que ela vivia. Então, ela doou seus óvulos para que ela pudesse ser mãe através de outra mulher. Ela doou para o Benjamin em 1961 e até o início dos anos 80, os óvulos ainda estavam congelados. Ele queria muito que os óvulos da Marilyn fossem fecundados. Seria como trazer ela novamente à vida e por isso ele queria usar na pessoa certa para diminuir os riscos de perder os óvulos. Em 1980, ele foi procurado por Lynne e Jamie Spears, que não conseguiam engravidar, mas após uma série de exames, ele viu que Lynne tinha fatores genéticos muito parecidos com o da Marilyn Monroe, e por isso ele decidiu que iria colocar na Lynne os óvulos da Marilyn. Benjamin contou para ele sobre a doadora do óvulo e o Jamie ficou encantado com aquela informação ao considerar que poderia ser pai de um filho da Marilyn. Foram realizados vários procedimentos com tratamentos que incluíam uma série de remédios para estimular a fertilidade. Então, no dia 2 de dezembro de 1981, nasceu Britney Spears. Toda a infância da Britney foi dedicada a exercícios físicos, aulas de dança e canto, pois Jamie acreditava que a ligação da filha com a Marilyn poderia influenciar a Britney a ser uma grande estrela também. Se não acreditam em mim, é só comparar a aparência das duas, vão encontrar várias montagens na internet que as colocam lado a lado, e a semelhança entre Marilyn Monroe e Britney Spears é muito grande. A Jennifer também descobriu que a Britney ainda estava viva e que estava internada em um manicômio em Nova York. Mas a Jennifer nunca teve a intenção de salvar a Britney, ela só queria entender a situação em que ela estava, queria saber se ela corria perigo e ter o máximo de informação
para que ela pudesse sair daquela situação de tutela da melhor forma possível. Antes de finalizar, não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais e me dar novas sugestões de fanfics para eu escrever e apresentar aqui. Pode ser qualquer coisa. Fanfics envolvendo o nome de pessoas famosas, acontecimentos memoráveis, contextos, histórias envolvendo magia, OVNIs, sei lá, qualquer coisa que vocês achem que pode ficar interessante em uma história. Continuando, após se munir com muitas informações, a Jennifer inicia a complexa missão de se livrar da tutela do Jamie, que além de recorrer a brigas judiciais, teria que envolver o apelo popular iniciado pelos fãs. Primeiro, ela se apoiou em várias declarações que deu, como por exemplo, a declaração de 2008 para a Rolling Stone. Basicamente, só quero a minha vida de volta. Quero poder conduzir o meu carro, quero poder morar em minha casa sozinha, quero poder escolher o meu segurança. Quando o movimento Free Britney chegou no auge, Jennifer entrou na justiça para pedir sua liberdade. Ela era oficialmente a Britney Spears, ninguém poderia dizer o contrário, ninguém poderia imaginar que a verdadeira Britney está presa em um manicômio. O Jamie não poderia desmentir sem se complicar ainda mais, e essa era a oportunidade perfeita para ela tomar toda a fortuna conquistada pela verdadeira Britney. Tudo se tornou tão grandioso que o Jamie perdeu o controle e teve que ceder à guarda da filha. Em novembro de 2021, Jennifer passou a ter o controle de tudo que o nome da Britney poderia lhe proporcionar. Agora ela se mantém extremamente protegida de qualquer ataque que possa vir do Jamie. E também é um momento tão delicado que seria um risco para ele tentar fazer qualquer coisa contra ela. A liberdade dela é algo muito recente e nós vamos acompanhar quais serão os próximos passos dela, se ela vai lançar novos álbuns ou viver com discrição. Enquanto isso, a verdadeira Britney permanece presa no manicômio e sem nada que indique que um dia ela conseguirá a sua liberdade. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais. Aqui no canal tenho vários vídeos como esse, então se vocês gostaram desse conteúdo, vejam lá. Eu tenho histórias sobre Anitta, Pablo, Beyoncé, Marilyn Monroe e outras pessoas. Então assistam e não esqueçam que isso aqui é uma fanfic, uma história completamente inventada. Eu mesmo não acredito em uma palavra do que eu disse. Então, se vocês vieram até aqui procurando a verdade, vieram ao lugar errado.